Os pais me abandonaram durante a gravidez quando meu marido teve lúpus, dizendo que ele e meu bebê não eram a família deles. 3 anos depois, eles apareceram querendo ser avós. 3 anos atrás, cortei meus pais da minha vida porque ficou muito claro para mim que para eles, nada era mais importante do que minha irmã. Nem eu, nem meu marido, nem mesmo o neto deles. Para contextualizar, quando eu estava no meu 2º trimestre, meu marido foi diagnosticado com lúpus. Ele estava apresentando sintomas há muito tempo, quase 1 ano. Foi um momento muito difícil para nós porque estávamos esperando um bebê e o diagnóstico dele obviamente não era uma boa notícia para nós. Em um momento como esse você espera que sua família esteja lá para você e quando contei aos meus pais sobre isso, eles me garantiram que fariam o melhor para me ajudar com a gravidez e o bebê depois que eu desse à luz. Claro, meus sogros também estavam lá para mim. Mas significou muito para mim que meus pais concordaram em ajudar também porque não tínhamos um relacionamento muito bom antes disso. Nós só começamos a nos aproximar depois que minha irmã se mudou depois do casamento, 7 anos atrás. Quando minha irmã estava por perto, meus pais sempre a priorizavam mais porque ela era praticamente a criança de ouro da família. Mas depois que ela se mudou, ela ficou ocupada com sua vida lá, então ela não manteve contato com nossos pais. Eu pensei que essa seria finalmente uma oportunidade para eu me relacionar com meus pais, mas eu estava errada. Eles só me queriam como uma substituta para sua filha favorita. Eu descobri isso bem fácil porque 2 meses depois que meu filho nasceu, minha irmã voltou para casa e disse que estava se divorciando do marido porque ele a estava traindo. E meus pais se esqueceram de mim e da minha família quase imediatamente, eles começaram a passar todo o tempo com ela. Obviamente não fiquei feliz com isso porque eles me prometeram que iriam nos ajudar com o bebê porque meu marido e eu ainda estávamos tentando lidar com o diagnóstico dele. Então estávamos ocupados com visitas frequentes aos médicos e mesmo quando estávamos em casa, eu não podia contar com meu marido para ser útil o tempo todo. Naturalmente, dado o diagnóstico dele, seria desumano exigir que ele ajudasse igualmente porque na maioria das vezes ele estava bastante cansado. Eu não tinha nenhuma reclamação com ele, eu estava tão chateada com meus pais e em um ponto, eu até os confrontei sobre o comportamento deles. Eu mencionei como eles tinham me prometido que iriam me ajudar com o bebê depois do diagnóstico do meu marido, mas eles começaram a me acusar de ser arrogante, mesmo que eles mesmos tivessem feito essa promessa. Eu os confrontei por telefone depois de um dia particularmente difícil, e isso se transformou em uma discussão, e uma bem ruim. Como eu estava me sentindo muito chateada e decepcionada por eles, eu até mencionei como eles me trataram no passado quando eu era criança. Eu apontei como minha irmã sempre foi mais importante para eles, e eles começaram a negar, mesmo que fosse bem óbvio para todos os outros. Em um ponto, eles ficaram frustrados e simplesmente me disseram que minha irmã era mais importante para eles, especialmente se eu fosse comparar ela com minha família. Porque aparentemente meu marido e meu filho são meus problemas. As palavras exatas deles foram que meu marido e meu filho não eram a família deles, não eram responsabilidade deles. Mas minha irmã era a família deles, então eu não podia reclamar disso. E essa declaração foi tão incrivelmente dolorosa que nunca mais falei com eles. Eu imediatamente desliguei a ligação e os bloqueei e mesmo que já tenham se passado 3 anos, ainda não consegui esquecer. Desde então, não falo com eles e é assim que pretendo manter também. Felizmente eu tinha meus sogros, e eles cuidaram de nós maravilhosamente. Eles sabiam que meu marido estava passando por um momento difícil e que vinham passando por um momento difícil mesmo quando eu estava grávida. Então eles apareciam dia sim, dia não para nos ajudar com o bebê e tudo mais. Conseguimos nos virar muito bem sem nenhuma ajuda dos meus pais, mas fiquei desapontada que eles nem sequer consideravam meu marido e meu filho como família. O fato de que eles nem sequer consideravam o neto como família foi isso que realmente doeu. De qualquer forma, já faz 3 anos. Temos uma enfermeira em tempo integral agora, já que podemos pagar por ela. O projeto de negócio de meu marido decolou ano passado, e eu pedi demissão e me juntei a ele também. Nós dois somos empreendedores, administramos nossos negócios em escritórios domésticos, e é um arranjo bem conveniente. Recentemente, também comemoramos o aniversário de 3 anos do nosso filho, e alguns dias depois disso, meus pais apareceram com um monte de presentes. Fiquei bastante surpresa ao ver eles aqui porque 3 anos se passaram desde nossa última interação, e depois disso, eles nunca se preocuparam em entrar em contato comigo. E quando eles apareceram, eles nem sequer abordaram nossa última interação. Eles fingiram como se nada tivesse acontecido, e em vez de se desculparem,
Eles apenas começaram a agir muito casualmente e me disseram que tinham vindo para conhecer seu neto porque eles finalmente gostariam de ter uma chance de ser avós. O comportamento deles era tão ridículo que eu apenas ri e fechei a porta sem responder. Porque não havia como eu deixar eles conhecerem meu filho e dar a eles uma chance de serem avós, especialmente depois do que eles disseram da última vez que conversamos. Ainda me lembro de como eles disseram que meu marido e meu filho não eram sua família ou responsabilidade. Então agora eu queria que eles cumprissem com isso. Eles estavam obviamente muito chateados com isso, e não queriam ir embora. Então, depois que fechei a porta, eles estavam bem barulhentos sobre a coisa toda e estavam tentando me fazer abrir a porta novamente para que pudéssemos ter uma conversa. Mas eu não estava interessada em falar com eles de jeito nenhum, então fingi que não conseguia ouvir eles até que fossem embora. Meus sogros e meu marido puderam ouvir toda a interação, mas não disseram nada até que eu me acalmasse um pouco. Cerca de meia hora depois que meus pais saíram, eles decidiram falar comigo e me disseram que mesmo que eu não quisesse dar a meus pais a chance de conhecer meu filho agora, eles me aconselhariam a falar com eles pelo menos uma vez. Meu marido e seus pais acreditam que em vez de agir com raiva, posso pensar sobre as coisas com a cabeça fria e pelo menos dar a ele uma chance de se explicar, porque, embora tenham se passado 3 anos, eles apareceram. Eles acreditam que se eu nem der uma chance para meus pais esclarecerem as coisas comigo, eu posso acabar me arrependendo no futuro. Se eu falar com eles, quer dê certo ou não, pelo menos terei a satisfação de saber que dei uma chance a eles e que foram eles que estragaram tudo, mas eu fiz o que deveria fazer. Eles não estavam impondo suas crenças a mim ou algo assim, eu sei com certeza que eles estavam apenas me dando conselhos que vieram de um lugar de preocupação comigo. E eu realmente aprecio isso, mas honestamente, eu simplesmente não quero falar com meus pais. Eu não me sinto pronta para isso, e eu realmente não acho que preciso desse tipo de drama na minha vida agora. Porque meus pais e eu sempre tivemos um relacionamento muito quente e frio, e depois daquela última briga que tivemos, eu tinha decidido que nunca falaria com eles a menos que eles se desculpassem sinceramente comigo. E isso ainda não aconteceu, eles simplesmente apareceram, e não se desculparam por nada. Mesmo que eles se desculpem, vou levar um bom tempo para julgar se eles realmente querem dizer isso ou se é só porque querem ter um relacionamento com o neto. Então nem é como se eu fosse perdoar eles imediatamente, vou levar meu próprio tempo e acho que mereço. Afinal, eles nunca me trataram bem e minha irmã sempre foi a prioridade deles. Mas ao mesmo tempo, sinto que meu marido e os pais dele têm razão e que posso acabar me arrependendo no futuro se nem der a eles uma chance de se explicarem e se acertarem comigo. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Sei que ainda não estou pronta para falar com meus pais. Emocionalmente ainda estou extremamente magoada com o comportamento deles. E eu tinha decidido que não falaria com eles a menos que se desculpassem, o que ainda não aconteceu. Ainda não recebi um pedido de desculpas deles, e até que isso aconteça não vou falar com eles. Eles tiveram a chance de se desculpar naquele outro dia também quando apareceram. Eles estavam tentando falar comigo do lado de fora da porta depois que eu os fechei e insistiram que poderíamos esclarecer as coisas. Mas a única coisa que eles deveriam dizer era que sentiam muito, eles não disseram isso. Então está tudo bem, passei os últimos 3 anos sem nenhum contato com eles, e posso passar os próximos 3 dessa forma também. Falei com meu marido e sua família sobre isso também. Eles sabem o quanto fiquei chateada quando meus pais decidiram entrar em contato comigo depois daquela briga da última vez. Então não há argumento, eles não estão me forçando e não há absolutamente nenhuma pressão sobre mim. Ele e os pais dele são pessoas muito legais, eles nunca me forçariam a fazer algo para o qual eu não estou pronta agora, só pelo bem da família. E quando expliquei meu lado das coisas para eles, e disse que ainda não estava pronta para falar com meus pais, eles foram muito compreensivos sobre isso. Eles me disseram que mesmo que eu não me sentisse pronta em algum momento mais tarde, eles não teriam problemas com isso. Eles só queriam que eu soubesse que o que quer que eu decidisse, eles sabiam que seria o melhor, e eles respeitariam essa decisão. Já faz alguns dias desde que eles me visitaram, quase uma semana, e eles ainda não fizeram nenhuma segunda tentativa de contato comigo. Eu nem sei por que eles tentaram entrar em contato comigo de repente depois de 3 anos, mas de qualquer forma, tenho a sensação de que eles podem tentar novamente.
Atualização 2. Minha irmã entrou em contato comigo. Eu não a bloqueei, então ela me mandou uma mensagem no Instagram e disse que queria muito almoçar comigo porque ela estava por perto. Ela e eu não temos nenhum ressentimento, para ser honesta. Nós nunca fomos muito próximas, tivemos nossas diferenças quando adolescentes, mas depois disso as coisas ficaram calmas. Inicialmente fiquei um pouco cética sobre almoçar com ela, mas sua mensagem me pareceu sincera, então concordei. Nos últimos 3 anos, não é como se eu não tivesse tido contato algum com ela também. Tivemos algumas interações, geralmente apenas desejamos um ao outro em aniversários ou feriados. Então não foi tão estranho ver ela, mesmo sabendo que ela falaria sobre nossos pais em algum momento. Ela conversou um pouco, me disse que seu divórcio havia sido finalizado há 2 anos e desde então ela está morando aqui, mas não teve a oportunidade de sentar e conversar comigo porque tem estado muito ocupada. Nós dois sabíamos que isso não era verdade, nós apenas não queríamos ter tempo uma para a outra porque não somos próximas, mas dizer isso na verdade teria sido estranho, então eu estava bem com o que ela fez. Ela me disse que no primeiro ano depois que voltou para cá, ela ficou com nossos pais, mas depois disso, ela conseguiu uma casa e desde o ano passado, ela está morando lá com o namorado. Ela me disse que ficou noiva no mês passado. Ela ainda não anunciou nas redes sociais, mas em breve fará isso. Eu a parabenizei e fiquei genuinamente feliz por ela porque eu sabia que ela realmente estava apaixonada pelo ex-marido. Então fiquei feliz que ela estava seguindo em frente. Depois de falar sobre essas coisas, ela finalmente mencionou nossos pais. Agora foi aqui que ficou realmente confuso para mim, porque eu tinha assumido que ela falaria a favor dos nossos pais, porque ela sempre se deu bem com eles. Mas ela me disse que queria que eu soubesse que ela estava brigando com nossos pais no momento e que ela tinha me convidado para almoçar porque ela realmente queria falar comigo sobre algumas coisas e também se desculpar por tudo que tinha acontecido no passado. Fiquei honestamente muito chocada porque eu não tinha ideia do que ela estava falando, especialmente porque ela nem tinha feito nada pelo qual ela precisasse se desculpar. Eram meus pais com quem eu tinha problemas, não ela. Mas ela me explicou que nos últimos dias depois daquela briga com nossos pais, ela estava se sentindo muito culpada sobre como ela mesma também me tratou. Porque não era segredo que nossos pais a preferiam, até ela mesma estava ciente disso. Ela queria se desculpar comigo por nunca ter feito nada a respeito. Ela disse que deveria ter tomado uma posição por mim, mas nunca o fez, e deixou as coisas acontecerem do jeito que meus pais queriam. Mas eu disse a ela que não a culpava por isso. Então não havia razão para ela se sentir arrependida, embora eu realmente apreciasse o fato de ela estar abordando isso. E então ela começou a me contar sobre o motivo pelo qual ela e nossos pais estavam brigando agora. Aparentemente, eles não estavam felizes com o fato de ela estar noiva desse cara com quem ela estava saindo, porque fazia apenas alguns meses que eles se conheceram. Meus pais acreditavam que era muito cedo depois do divórcio para considerar se casar novamente e estavam preocupados com o que as pessoas pensariam sobre minha irmã. Mas minha irmã disse que não se importava com isso porque mesmo antes do divórcio, ela havia parado de amar o ex-marido e eles estavam apenas arrastando o casamento por mais de 1 ano antes que ela descobrisse sobre o caso dele. Então já fazia muito tempo que as coisas tinham dado errado entre ela e o ex-marido, e agora que ela estava finalmente tentando seguir em frente com sua vida, ela achava que era muito egoísta da parte dos meus pais esperar que ela não fizesse isso só por preocupação com outras pessoas fofocando sobre a família delas. Para ser honesta, eu nem acho que alguém acharia isso interessante para fofocar porque é bem normal seguir em frente, e eu não acho que haja nada de errado com o momento disso. De qualquer forma, como se isso não fosse ruim o suficiente por si só, ela também estava brigando com ele sobre o assunto de filhos, e se ela queria ter eles ou não. Eu nem entendo como ela ainda responde aos nossos pais porque ela é uma mulher independente, ela não deve netos a eles. Mas de qualquer forma, enquanto eles discutiam sobre se era certo ela ficar noiva agora ou não, nossa mãe tentou falar a favor dela para convencer nosso pai, dizendo que pelo menos sua decisão de se casar significaria que ela teria filhos e começaria uma família em algum momento em breve porque ela está na casa dos 30 e está na hora de começar a pensar em seu relógio biológico. Então, naturalmente, minha irmã teve que dizer aos nossos pais que ela não estava planejando ter filhos. Não só por agora, ela planejava levar uma vida sem filhos completamente. E é por isso que eles ficaram extremamente chateados. É por isso que eles não estão se falando porque a última briga foi bem intensa e enquanto ela me contava sobre isso,
Ela finalmente desabou no restaurante e eu tive que começar a tentar confortar ela porque ela obviamente não estava aceitando isso bem. E eu entendo, em todas as nossas vidas, ela nunca fez nada para decepcionar nossos pais. Na verdade, ela me disse que mesmo quando começou a ter problemas em seu casamento anterior, ela falou com nossos pais sobre isso, mas decidiu ficar apesar do descuido. Seu ex-marido a trataria, só porque nossos pais achavam que seria a coisa certa a fazer e o divórcio não era a solução. Mas isso obviamente não tinha terminado bem, o ex dela já tinha sido bem tóxico com ela, e eles costumavam brigar quase diariamente e então, aquele casamento terminou com um caso. Dessa vez, ela tinha decidido que faria as coisas do jeito dela, mas isso tinha custado a decepção dos nossos pais e ela me disse que realmente os amava, que não queria perder eles mas também não conseguia continuar vivendo sua vida nos termos deles. Especialmente quando se tratava de coisas significativas como essa, casamento e filhos. Mesmo em seu casamento anterior, eles tentaram dizer a ela que ter um filho resolveria todos os seus problemas conjugais. Mas ela realmente se esquivou de uma bala porque seu ex-marido aparentemente era muito tóxico, então ter um filho com ele só teria piorado tudo. Ela me confidenciou que nunca quis ter filhos em primeiro lugar e muitas decisões que ela tomou até agora já foram baseadas em nossos pais. Até mesmo sua decisão de ir para a faculdade e se formar em administração foi baseada no que nossos pais queriam. A vida inteira dela foi ditada pelos nossos pais e agora, ela só quer fazer o que quer. A maneira como ela desmoronou e soluçou enquanto eu tentava confortar ela, eu realmente me senti tão mal por ela. Eu me senti péssima por sempre ter presumido que a vida dela provavelmente era perfeita, mas obviamente não era. Ela estava apenas constantemente tentando sobreviver à pressão que nossos pais colocavam nela. E em algum lugar ao longo do caminho, nossos pais também criaram uma barreira entre nós duas. Decidi que não deixaria mais isso continuar assim, tínhamos desperdiçado o suficiente de nossas vidas fingindo que não tínhamos nada a ver uma com a outra. Mas a verdade era que éramos irmãs e nosso relacionamento só tinha sido arruinado por causa de nossos pais. Eu não deixaria mais que eles comandassem nossas vidas e disse à minha irmã que não importava qual fosse a situação, ela poderia confiar em mim agora. Fiquei feliz que ela tivesse decidido falar comigo depois de tantos anos mantendo distância uma da outra. Eu disse a ela que ela não estava fazendo nada de errado e que ela não precisava deixar nossos pais a fazerem se sentir culpada por isso também. Eu dei a ela um pequeno discurso motivacional, a animei e disse a ela que o que quer que ela precisasse daquele ponto em diante, ela tinha que vir até mim e esquecer a aprovação dos nossos pais. Como ela já tinha idade suficiente, ela podia cuidar da própria vida e até agora, obedecer aos nossos pais não tinha funcionado muito bem para ela, porque seu casamento anterior tinha sido obviamente um desastre. Eu não podia dizer a ela com certeza que esse casamento daria certo, mas mesmo que fosse um erro, pelo menos seria erro dela e ela não acabaria culpando outra pessoa por isso. Eu também disse a ela que nossos pais tentaram me visitar alguns dias atrás, tentando consertar as coisas comigo, para que pudessem ter uma chance de serem avós. E eu finalmente entendi por que eles estavam lá, eles não tinham vindo para se desculpar comigo e genuinamente se tornarem parte da minha família novamente. Eles estavam lá apenas porque perceberam que provavelmente não iriam ter netos da minha irmã. Fiquei enfurecida porque meu filho não é um substituto, e eu não ia deixar eles tratarem meu filho do mesmo jeito que me trataram. Quando contei à minha irmã sobre a visita deles, até ela pareceu horrorizada porque o momento era muito suspeito. Estou muito feliz por ter decidido resolver as coisas com minha irmã no almoço naquele dia. Na verdade, estou muito feliz por ter decidido concordar com aquele almoço em primeiro lugar, porque eu estava bem cética sobre isso antes. Mas descobri muitas coisas que acho que deveria saber e o mais importante, descobri que minha irmã não tem o tipo de estilo de vida encantador que eu achava que ela tinha antes. Obviamente falei com meu marido sobre tudo e meus sogros também descobriram o que falei com minha irmã e agora, eles são fortemente contra a ideia de eu fazer contato com meus pais. Já faz alguns dias desde então, e eu e minha irmã mantivemos contato. Ela me disse que decidiu cortar nossos pais de sua vida completamente, embora antes ela estivesse esperando por uma reconciliação. Mas depois de falar comigo, ela percebeu que eles realmente não merecem isso. Eles não só me trataram mal, como também não a trataram bem. Eles sempre a pressionaram a fazer coisas que eles queriam que ela fizesse, sempre a sobrecarregando com expectativas extremas e por muito tempo, ela nem conseguia descobrir quem ela realmente era. Estou feliz que ela esteja tomando uma posição por si mesma.
Nossos pais precisam ficar longe de nós duas e nos deixar viver nossas vidas em nossos próprios termos. Eles já bagunçaram o suficiente. Atualização 3. Já faz 5 semanas que almocei com minha irmã e temos falado todos os dias desde então. Estou muito feliz que estamos fazendo isso porque, honestamente, acho que nós duas precisávamos disso, mas nem tínhamos percebido até agora. Aquela conversa que tive com ela no almoço outro dia, acho que realmente nos fez perceber o quão mal nossos pais nos trataram. Então agora, quando na semana passada, nossos pais decidiram entrar em contato conosco novamente, fomos nós que os excluímos dessa vez. Eles tentaram nos contatar por e-mail, já que os bloqueamos em todos os outros lugares, e mesmo assim, eles agiram como se estivessem nos fazendo um grande favor ao tentar falar conosco. O tom do e-mail deles era bem condescendente, e não precisávamos disso. E então, acabamos bloqueando isso também depois de responder que realmente gostaríamos que eles ficassem longe de nós a partir desse ponto. Honestamente, nós duas passamos muito tempo tentando conquistar eles. Eles não foram bons pais para nenhuma de nós e agora, não estávamos interessadas em ser boas filhas para elas também. Nós mandamos isso de volta para eles e então os bloqueamos e desde então, eles não tentaram entrar em contato conosco novamente. Eu realmente espero que dessa vez, eles realmente nos deixem em paz porque eu não quero esse tipo de negatividade na minha vida. Eles não são apenas pais ruins, eles são pessoas simplesmente ruins. Atualização 4. Estou aqui só para dizer que minha irmã se casou na semana passada. Eu fui madrinha e honestamente me diverti muito. Eles mantiveram tudo pequeno e privado e meu cunhado parece ser um cara bem divertido. Não entendo por que meus pais não conseguiam se dar bem com ele. De qualquer forma, honestamente é uma perda deles porque minha irmã parece estar muito feliz com esse relacionamento. No casamento deles, ficou bem evidente o quão felizes ambos estavam. E o fato de meus pais não poderem aprovar algo assim, por medo do que pessoas aleatórias e irrelevantes diriam sobre eles, é simplesmente patético. De qualquer forma, acho que é bem óbvio que minha irmã e eu estamos nos dando muito bem agora e eu diria que somos amigas, muito boas amigas na verdade. Não ouvimos falar dos nossos pais há muito tempo, cerca de 5 meses atrás. Eles nos enviaram um e-mail dizendo que estavam deixando tudo para a caridade e que nenhuma de nós deveria esperar herdar nada depois que eles morressem porque claramente, nós duas somos pirralhas ingratas. Não sei por que eles acharam necessário nos enviar isso em primeiro lugar, ou o que eles achavam que aconteceria depois disso. Não fomos implorar por perdão deles, então imagino que eles estejam decepcionados com isso, mas ninguém realmente se importa. Estou feliz com minha vida com meu marido, meu filho e meus sogros, que são muito melhores do que meus pais jamais poderiam ter sido. Minha irmã também está muito feliz com o marido, então meus pais podem ficar sozinhos e marinar em sua amargura e ódio por todos os outros, pelo que me importa. Honestamente é uma perda deles. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!